Terapia é gostoso demais. Terapia, sabe, ir na psicóloga, ficar lá 50 minutos falando da sua vida? Gente, é bom demais. Inclusive, fica aqui a minha promessa, que eu vou jogar na Mega da Virada, e se eu ganhar, se eu tivesse bastante dinheiro, eu vou começar a dar de presente para as pessoas vale terapia. Aniversário de 15 anos, qual vai ser meu presente? Um vale terapia. Aniversário, qualquer idade, vou dar um vale terapia. Casamento, vale terapia. Chá de bebê, vale terapia. Ivana, mas você falou qualquer aniversário, a criança tá fazendo 1 ano, você vai dar vale terapia? 1 ano acho que ainda não, mas a criança começou a falar, já vou dar um vale terapia ali, de pelo menos 6 meses, dependendo da pessoa, 1 ano ali de terapia. Vou pagar terapia pra todas as pessoas, porque fazer terapia é gostoso demais. Eu já falei disso várias vezes aqui, acho que em quase todo episódio desse podcast eu falo alguma coisa sobre fazer terapia. Entre idas e vindas aí, tenho cerca de 3 anos de terapia na conta, e esse podcast estava precisando de um episódio específico sobre terapia. Mas antes de falar disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive pra gente ficar mais íntimas. Eu sou jornalista, redatora publicitária e criadora do projeto A Mulher que Fala Demais, um espaço no qual eu posto conteúdos de comunicação lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. E aqui neste podcast eu decidi trazer algumas reflexões sobre as coisas da vida. Faz de conta que a gente é amiga e eu sou aquela que manda áudio longo no WhatsApp, filosofando sobre os temas do cotidiano que eu acho que valem a reflexão. E hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre ela, a tão amada, tão temida, tão misteriosa para alguns, terapia. Gente, para começar, eu já quero dizer que existem coisas que são terapêuticas, mas não são terapia, tá? Então fazer artesanato, praticar um esporte, ter um hobby, conversar com as amigas, são coisas terapêuticas, mas que não são terapia, tá? Quando eu tô falando de terapia, eu tô falando de terapia com psicólogo, e eu também não tô falando de passar com coach, tá? Esse negócio de coach eu não gosto. No primeiro episódio, já falei que tem o trauma de coach. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá ouvir o primeiro episódio, que expliquei até sobre quando eu tive que quebrar a tábua no soco pra provar que meus traumas estavam superados. E spoiler, quebrar a tábua não superou os meus traumas. O que superou foi terapia, acompanhamento ali de muitos meses, às vezes anos, com psicóloga, tá? Mas vamos lá. Eu pensei em cursar psicologia na faculdade, é uma área que eu gosto muito, até hoje estudo um pouco sobre psique humana, sobre psicologia, é um tema que me chama bastante a atenção. Acabei indo para a área do jornalismo, hoje atuo com comunicação, mas eu vejo quanto os temas envolvendo a nossa psique humana, né, envolvendo os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, influenciam muito na comunicação. Quem me acompanha lá nas redes sociais já deve ter visto que os conteúdos que eu faço vão muito além de falar, faça isso, faça aquilo, aqui estão meia dúzia de técnicas. Eu também tenho alguns conteúdos assim, mas eu gosto muito mais de fazer os conteúdos que fazem a gente pensar. Porque eu tava até falando com um colega meu esses dias sobre isso, e eu falei, cara, não adianta eu trazer 10 técnicas para se comunicar melhor e esperar que a pessoa se comunique melhor, se de repente ela tem travas emocionais que vão impedir essa pessoa de repente conseguir executar essas técnicas. Por exemplo, se a pessoa tem medo de falar em público, não adianta só eu dar meia dúzia de técnica de como falar bem. A gente precisa trabalhar o psicológico dessa pessoa para ela conseguir, por exemplo, falar em público. Usando esse exemplo aí, posso trazer outros. E é por isso que eu acho que eu sempre gostei muito de entender a psique humana. E isso passa também por entender a minha própria psique, entender os meus próprios problemas e vozes da minha cabeça. A primeira vez que eu fiz terapia foi lá na pandemia, todo mundo doido da cabeça na pandemia, né? E aí eu achei eu nem vou lembrar onde, mas eu achei uma iniciativa que estava dando algumas sessões de terapia, cerca de 1 mês de terapia de graça. 1 mês de terapia é pouco, mas é melhor do que nada. E aí eu me inscrevi nisso e fiz 1 mês de terapia com uma psicóloga, que eu não vou lembrar o nome. Mas ela tinha ali seus 50 anos e fiz 1 mês, fiz 4 sessões de terapia com ela. Não resolveu os meus problemas, mas me abriu os olhos para muitas coisas e despertou o meu desejo de mais para frente procurar novamente a terapia. Essa questão da primeira vez que eu procurei a terapia lá na pandemia foi muito relacionada
as questões da pandemia, né? Eu sempre fui uma pessoa que saía muito, todo fim de semana eu tava saindo, eu tava ali no auge de sair. Quando começou a pandemia também eu tinha acabado de começar a namorar, então, e sair com meu namorado, a gente também gostava de sair muito com os nossos amigos, nós temos muitos amigos em comum, eu mesma saí com ele, começo de namoro, você quer sair, e aí de repente pandemia, você não pode sair de casa, e eu cumpri ali, né, os protocolos, de fato, eu só dei um rolê, eu só saí, eu só fui pra um bar, depois que eu tava com o esquema vacinal completo. E isso afetou muito meu psicológico, afetou muito a minha ansiedade, e eu fui buscar inicialmente a terapia por isso. Fiz esse um mês, não resolveu a minha vida, mas também não tinha dinheiro pra pagar o resto, não tinha plano de saúde, mas esse um mês me ajudou muito a direcionar os meus pensamentos. Depois disso, ainda durante a pandemia, que daí eu tive que trabalhar, né? No começo da pandemia eu tava trabalhando em home office, aí saí da empresa, acabei entrando numa outra empresa que era presencial, e aí lá por 2021, eu entrei nessa empresa nova e eu tava sentindo a minha ansiedade muito alta, eu tava com alguns problemas familiares, né? Aquela coisa gostosa, né? Que toda família tem umas brigas, uns problemas. Meus pais estavam passando por um divórcio bem tumultuado nessa época. E aí eu acabei procurando a terapia pra ter um norte, pra conseguir organizar os meus pensamentos e pra tentar lidar um pouco com essa ansiedade que tava me acometendo naquela época. E aí eu fiz 6 meses de terapia com a Angélica. Beijo, Angélica. Eu fiz pelo cartão de todos, isso não é uma publi, quem me dera se fosse. Mas é um cartãozinho que você faz que tem consultas mais acessíveis. E aí, através desse cartão, eu pagava uma mensalidade, acho que de R$30 pro cartão de todos, e eu pagava R$30 por consulta. Então, era um valor que não era baratinho, eu tenho plena noção de que nem todo mundo conseguiria pagar isso. Mas pra mim, na minha realidade da época, eu conseguia pagar. Ficava ali, dependia de quantas semanas tinha no mês, mas ficava cerca de R$150 por mês pra eu fazer a terapia. E eu fiz 6 meses de terapia. E aí, a primeira coisa que eu quero pontuar é que existem várias abordagens da terapia. Acho que 2 das mais conhecidas são a terapia cognitivo-comportamental, que tem como sigla TCC, então se eu falar TCC aqui, eu tô me referindo à terapia cognitivo-comportamental. E existe a psicanálise. Claro, existem muitas outras abordagens, assim, muitas mesmo. Você pode jogar no Google abordagens da psicologia, da terapia, você vai ver que existem várias. Mas eu acho que essas 2 são talvez as mais conhecidas, talvez as mais usadas. Foram as 2 com as quais eu tive experiência, então eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Quando eu passei com a Angélica, nem sabia disso, só falei, tipo, preciso de uma psicóloga, essa aqui tá perto do meu trabalho, vou lá ver se eu gosto. E aí ela usava a abordagem da psicanálise e eu me apaixonei pela abordagem da psicanálise. Eu vou trazer a minha visão aqui de paciente, tá? Por mais que eu falei que eu estude um pouco sobre o tema, eu sou leiga no assunto. Eu estudo de ler umas coisas na internet, mas eu não sou uma especialista, eu não sou uma grande estudiosa do tema. Então, o que eu trazer aqui são reflexões, percepções e conhecimentos de uma pessoa leiga, tá? Que tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto, mas bem pouco. A psicanálise é o grande amor da minha vida nas abordagens de terapia. Depois eu tive uma experiência com a terapia cognitivo-comportamental também. Mas, assim, um resumo, né, das 2, da minha percepção sobre as 2, da minha visão sobre as 2, tá? Não é uma análise técnica, é a visão que eu tive sobre as 2. A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito boa e muito útil. Ela é uma das abordagens muito recomendadas para tratar coisas como, por exemplo, o TDAH. Na minha visão, na minha percepção, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela é um pouco mais prática. É claro que todas as terapias, eu imagino, que vão investigar o seu passado, que vão tentar entender as causas, tentar achar raízes do problema. Mas eu acho que a terapia cognitivo-comportamental foca mais em como a gente vai resolver, o que fazemos daqui para frente. E a psicanálise, na minha percepção, nas minhas experiências e na minha visão, foca um pouco mais em, de fato, entender o que te trouxe até aqui, ao invés de focar em como resolver. E para mim, isso funciona muito bem, isso da psicanálise. Por quê? Eu fiz a terapia da TCC quando eu estava buscando em 2022, no primeiro semestre de 2022, quando eu estava procurando para questões alimentares. Eu tenho um paladar bem seletivo, eu não tenho diagnosticado, mas eu acredito que eu tenho um transtorno que eu vi, que é super pouco conhecido, chamado TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo, muito mais comum em crianças, muito mais estudado em crianças, mas eu li um pouco a respeito, faz bastante sentido para mim, que é basicamente o paladar seletivo, que é não conseguir comer certos grupos de alimentos inteiros, ter uma seletividade muito grande para coisas que eu posso comer, e eu tinha descoberto em 2022
23% de gordura no fígado, pedra na vesícula, então eu tava muito preocupada e eu precisava reeducar o meu paladar, arrumar a minha alimentação. E nessa época, lembrando que foi em 2021 que eu fiz 6 meses com a Angélica, e aí eu fiz em 2022, no primeiro semestre, 3 meses com a Samara, acho que é Samila. Ai, desculpa, eu esqueci o seu nome, mas você é maravilhosa, eu te sigo no Instagram até hoje, se você estiver me ouvindo, um abraço. Eu sou péssima com nome, gente, desculpa, mas enfim. Aí eu fiz 3 meses com abordagem de TCC. Quando eu fiz 3 meses da abordagem de TCC, eu fiz online, por uma plataforma muito boa que eu quero recomendar aqui, que também não é uma publi, tá, gente? Nada aqui é publi, é só a recomendação do meu coração mesmo. Que é a plataforma PsyMeet, PSY, é só jogar no Google, PSY, Meet, de Google Meet, M-E-E-T. Então, PSY-M-E-E-T, PsyMeet, que tem psicólogos online por cerca de R$30. Não sei se aumentou esse valor hoje, mas quando eu fiz em 2022, eu pagava R$30 também por consulta. E aí eu fiz 3 meses da TCC, aí eu fui procurar com esse foco em me ajudar a trabalhar esse transtorno alimentar que eu acredito que eu tenha para eu conseguir criar hábitos melhores de alimentação. Foi muito útil, tá? A TCC foi muito útil e me ajudou muito nessa questão alimentar. Mas me ajudou mais especificamente nessa questão alimentar. Eu acho que a psicanálise me ajuda um pouco mais de uma forma geral. Eu fiz 3 meses da TCC, eu gostei muito da profissional, mas a abordagem, por mais que tenha me ajudado, eu sentia que faltava algo. Eu sou aquela pessoa que gosta de refletir, que gosta de pensar. Ah, então em 1998 eu bati o dedinho na quina e por isso hoje eu estou agindo assim. Eu acho que a psicanálise vai mais para esse lado de refletir sobre as coisas e não necessariamente de, beleza, que ação vamos tomar daqui para frente. E para mim, Ivana, funciona mais. Eu conheço pessoas que eu acho que jamais se adaptariam com a psicanálise. Eu conheço pessoas, não vou citar nomes aqui, né, pra não expor ninguém, mas eu conheço pessoas próximas que eu acho que a TCC, que é uma abordagem um pouco mais prática, no meu ponto de vista, seria excelente e ideal pra elas, e eu entendo que ela é ótima pra muitas pessoas. Pra mim, a psicanálise funciona mais. Então eu tive essa experiência. E aquela primeira experiência que eu tive de 1 mês, que eu falei pra vocês, honestamente não lembro qual era a abordagem, tá? Mas aí eu tive aquela primeira experiência de 1 mês, online, durante a pandemia, no comecinho da pandemia. Aí eu tive essa experiência de 6 meses em 2021, presencial, com a psicanálise. Depois eu tive a experiência no começo de 2022, de 3 meses, com a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. E aí ainda em 2022, só que no segundo semestre, lá por agosto, eu tive um plano de saúde do trabalho, né? Eu entrei no trabalho com plano de saúde, liberou o plano de saúde, e eu fui procurar a terapia pelo plano de saúde. E eu fiz 2 anos e 2 meses com a Ângela. Abraço, Ângela maravilhosa, que às vezes escuta o meu podcast, vem escutar aqui as loucuras da minha cabeça, como se já não bastasse escutar no consultório, né? Mas a Ângela é maravilhosa, um abraço pra Ângela. E a Ângela também atendia com a psicanálise. E aí, eu quero falar um pouquinho mais sobre as minhas 3 experiências mais marcantes. Aquela primeira, que eu falei que foi sobre a pandemia, foi muito importante pra me abrir os olhos, mas foram essas outras 3 que foram mais marcantes pra mim. Então, a primeira vez que eu fiz, a segunda vez que eu fiz, né? Que eu fiz 6 meses de terapia no presencial com a Angélica, com a abordagem da psicanálise, foi fundamental. Esse meu período de terapia ali, daqueles 6 meses em 2021, foi fundamental para eu conseguir sair de casa. Por quê? Meus pais estavam passando por um divórcio muito tumultuado e ainda moravam juntos. E eu tinha uma percepção na minha cabeça. Eu não tenho irmãos que moram comigo. Então era eu, minha mãe e meu pai, meus pais divorciados morando na mesma casa. Eu tinha a percepção de que se eu saísse de casa e fosse morar sozinha, os dois iam se matar lá dentro, que a casa ia pegar fogo, sabe? Eu tinha o sentimento de que eu trazia equilíbrio pra casa. E não tem como saber se eu estava certa ou errado de fato. E a grande questão é que não tem como eu controlar o que o meu pai e a minha mãe fazem ou sentem. E eu entendi isso na terapia. Então, eu consegui me libertar de muitas amarras emocionais e ter força pra sair de casa, que era uma coisa que eu já queria fazer, de sair de casa, né, e morar sozinha, por causa da terapia. Se não fosse a terapia, eu ia estar enrolada na minha cabeça com um monte de trauma, um monte de problema, um monte de gatilho, um monte de receio. E foi na terapia que eu consegui desenrolar. Eu gosto de pensar na terapia, pra mim funciona assim. Não tô dizendo que é uma experiência de todo mundo, mas pra mim funciona assim. Na minha cabeça é como se tivesse uma cômoda com várias gavetas, todas bagunçadas. Todas bagunçadas, cheia de coisa, cheia de lixo, cheia de roupa, cheia de fio, cheia de coisa.
E aí na terapia, a gente vai pegando gaveta por gaveta e vai começando a organizar essas gavetas. Significa que todas as gavetas vão ser organizadas? Não. Somos seres complexos, seres humanos são seres complexos. Mesmo depois de 3 anos de terapia, eu ainda tenho um monte de problema na minha cabeça para resolver. Mas a gente tem um foco, né? A gente costuma ter um foco prioritário na terapia. E aí a gente vai trabalhando em cima daquilo e vai começando a organizar essa gaveta, sabe? E essas coisas que estão ali desorganizadas são os nossos pensamentos, sentimentos, traumas. E aí parece que a gente vai conseguindo organizar, vai dobrando a blusa, vai desenrolando o fio, vai tirando o nó daquele fiozinho, vai dobrando shorts, vai pendurando a camiseta. E aí você chega uma hora que você fala, nossa, consigo enxergar as coisas com mais clareza, consigo decidir melhor que blusinha eu vou usar, porque agora tá tudo dobradinho, eu consigo ver todas as blusinhas que eu tenho, olha que legal. Então, pra mim, a terapia funciona mais ou menos assim, e eu gosto da psicanálise por isso. Eu sinto que a TCC meio que fala, tipo, vamos comprar blusinhas novas e organizá-las a partir daqui? E a psicanálise olha para as blusinhas que você já tem e organiza elas antes de você comprar blusinhas novas, sabe? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas na minha cabeça faz muito sentido. Então, aquela primeira experiência que eu tive mais longa, né, de 6 meses, foi muito importante para me ajudar a sair de casa e a trabalhar muitas questões familiares aí, principalmente relacionadas a mãe e pai. Aí, senti que meus objetivos estavam concluídos, saí da terapia e fui viver a vida. Descobri aí a gordura no fígado, tempo depois, e aí fui procurar a TCC. Fiz 3 meses online. Detalhe, gosto mais da terapia presencial. A online funciona bem? Funciona. Às vezes, na presencial eu fazia online. Tipo, tá acabando o mundo em chuva, não vou sair de casa, fazer online. Mas eu prefiro a presencial. Pra isso, eu acho que funciona melhor. Significa que a online não funciona? Não. Significa que pra mim, Ivana, a presencial funcionou melhor. Aí eu fiz 3 meses de online, focando nessa questão alimentar na TCC, e ela focava mais em tipo, beleza, não é tanto entender por que você tem esse problema de não comer, é meio que tipo, o que a gente vai fazer daqui pra frente pra você comer melhor. Foi muito útil, me ajudou muito, 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 assim, muito mesmo. Fica aí a notícia pra vocês de que eu diminuí a minha gordura no fígado pra 7%. No último exame que eu fiz, de 23% para 7% em cerca de 1 ano. Isso é bastante coisa. E foi graças à terapia, senão eu não teria conseguido mudar muito a minha alimentação. Eu ainda tenho várias restrições, mas para quem viu minha alimentação em 2020, para quem vê hoje, percebe grande diferença. Eu percebo grande diferença. E aí eu acabei saindo de lá, porque o meu plano de saúde liberou e eu fui procurar pelo plano de saúde, que foi quando eu encontrei a Ângela. E a Ângela, nossa, um anjo na minha vida, né? Ângela. E a outra chamava Angélica, só anjos na minha vida. Com a Ângela eu fiquei 2 anos e 2 meses, ela me demitiu recentemente. Não, então, é porque a gente tem objetivos, né? E aí a gente chegou num momento em que, enfim, por alguns motivos, ela me incentivou a caminhar com as minhas próprias pernas. Não nego que talvez eu ainda possa voltar pra terapia, passar com a Ângela em algum outro momento, mas eu tô nesse momento de, acho que resolvi prioritariamente o que tinha pra resolver, e agora vou tentar caminhar um pouquinho sozinha aí, sem esse apoio da terapia pra ver como é que vai ser. E faz 1 mês aí, mais ou menos, que eu saí da terapia. No dia que eu tô gravando esse episódio, faz mais ou menos 1 mês que eu saí da terapia, porque eu saí no final de outubro. E tá sendo bom, viu, gente? Tô sobrevivendo. Dou umas surtadas às vezes, mas tô sobrevivendo. Quando eu fui passar com a Ângela, que foi minha maior experiência, que fiquei 2 anos e 2 meses, eu estava com muitas crises de ansiedade. E quando eu fui passar com a Ângela, eu tinha acabado de sair de casa pra ir morar sozinha, então eu tava enfrentando todos esses desafios de sair de casa, os desafios emocionais e práticos também de sair de casa. Eu tinha acabado de mudar de emprego, então eu saí de 1 ano trabalhando no presencial pra ir trabalhar 100% home office, que é muito bom, mas também tem seus desafios, porque imagina, eu sou uma pessoa extremamente sociável. Então, eu saí de um contexto no qual eu trabalhava todo dia e morava com os meus pais pra ir morar sozinha e trabalhar em casa. Então eu tinha pouquíssimo contato social, e isso começou a me dar alguns problemas na cabeça. E eu tinha muita ansiedade por todas as questões de expectativas que a gente coloca sobre a gente mesma, e a questão de estar chegando nos 30, e o que eu vou fazer da minha vida, e tenho trabalho novo, enfim, muitas pressões psicológicas, e eu tava tendo muitas crises de ansiedade, muitos problemas nesse sentido pra dormir, enfim. E hoje eu posso dizer que faz aí mais de 1 ano que eu não tenho nenhuma crise de ansiedade do tipo que eu estava tendo quando eu fui pra terapia. Eu tive algumas crises nesse período, mas especificamente daquele tipo que eu estava tendo, que não vem muito ao caso aqui, mas especificamente daquele tipo que eu estava tendo quando eu comecei a terapia com a Ângela, faz mais de 1 ano que eu não tive mais,
tá? Então eu acho que tive sucesso aí em alcançar alguns dos meus objetivos. E a gente descobre muito sobre a gente mesma. Eu tive um período da terapia que eu comecei a julgar pessoas que não faziam. Porque eu falava assim, eu tô aqui me trabalhando a minha cabeça pra melhorar. E aí as pessoas que não fazem terapia estão ferrando o meu psicológico porque elas não sabem lidar com os próprios sentimentos e problemas da cabeça delas. Então eu comecei a achar que era egoísta das outras pessoas não fazerem terapia e não tentarem trabalhar o seu psicológico e se melhorarem. Porque acontece, né? A gente desconta nas pessoas às vezes. Às vezes involuntariamente, às vezes sabendo o que tá fazendo, mas a gente desconta. Se a gente tá estressado e alguém fala um A pra gente, de repente aquela pessoa que não é culpada de todo o nosso estresse acaba virando o saco de pancadas emocional, né? E isso não é legal. E aí eu comecei a ter esse momento de por que as pessoas não fazem terapia. Só que aí depois eu entendi que realmente nem todo mundo está no momento de fazer terapia, nem todo mundo está pronto pra fazer terapia, porque fazer terapia é ótimo, mas também é muito desafiador, é um inferno. Você tem que ter muita coragem para olhar para os seus problemas, para olhar para suas falhas e para olhar e falar como vou fazer diferente. Agora que entendi o que está acontecendo, como vou fazer diferente? Exige muito emocionalmente e às vezes não dá. Às vezes você está focado numa faculdade, num trabalho, num mestrado, acabou de ter filho, eu não sei, mas às vezes existem momentos da nossa vida em que a gente não está emocionalmente disponível para começar a cavucar essas gavetas bagunçadas de sentimentos, emoções e traumas da nossa cabeça. Então hoje eu entendo isso, mas eu ainda digo que terapia é gostoso demais e todo mundo devia tentar pelo menos 6 meses na vida. Independente da abordagem. E tem também a questão da terapia, que pra mim, eu enxergo a terapia como um relacionamento. Então vamos fazer um paralelo com um namoro. Existem pessoas que dão muita sorte, que o primeiro namoradinho ela vai casar, vai ter 3 filhos e vai viver até morrer. Mas tem gente que não dá essa sorte, tem gente que namora várias vezes. Então, pra mim, encontrar um psicólogo ou uma psicóloga que dê esse match, que tenha essa combinação com você, é tipo um namoro. Às vezes não dá certo de primeira, às vezes dá. Eu tive muita sorte, porque todas as minhas experiências com psicólogas deram muito certo. Eu gostei das pessoas, eu gostei das abordagens, só que essa é uma questão. Eu vejo muitas pessoas que fazem ali 2 meses de terapia e largam, falando, não gostei. Mas às vezes você não gostou da abordagem, ou às vezes você não gostou do profissional. E não significa que o profissional seja ruim. Significa que é um relacionamento. Você precisa ter algum link, alguma ligação com aquela pessoa. E às vezes não dá certo. E tá tudo bem, não significa que a pessoa seja um profissional ruim. Não significa que aquela pessoa não vá ser muito boa psicóloga pra outra pessoa. Significa que ela não deu match, não combinou com você. Por exemplo, eu gosto muito da Ângela. Nossa, foi assim, na primeira sessão eu já me liguei com ela e criei essa conexão emocional e deu muito certo a nossa jornada juntos. Mas eu imagino que, por exemplo, para alguns amigos que eu tenho, eu não conseguiria, por exemplo, indicar a Ângela, porque eu acho que ela não tem o perfil pra ser psicóloga dessas outras pessoas, você entende? Então, às vezes as pessoas fazem 2, 3 meses de terapia e ficam, não gostei de terapia. Às vezes você não gostou da abordagem, às vezes você não gostou da pessoa, às vezes você não gostou dos dois. Eu tive muita sorte. Eu tive muito cedo essa intuição, talvez, de procurar psicólogas mulheres. Pra mim, Ivana, eu preciso de psicólogas mulheres, porque eu sinto que, por exemplo, se eu estiver falando dos meus problemas com TPM, um psicólogo homem pode entender cientificamente a TPM, mas ele não vai sentir, ele não sabe o que é sentir uma TPM. E eu tô usando esse exemplo, mas muitos outros exemplos. Se eu tô falando, por exemplo, que eu sofri um assédio sexual ou que eu sofri um caso de machismo no trabalho, eu não sinto que um homem vá se conectar com essa experiência de uma forma tão profunda. Então, eu sempre busquei e sempre vou buscar, em outros momentos da minha vida, se eu voltar pra terapia, psicólogas mulheres. Eu também busco psicólogas mulheres um pouco mais velhas, porque eu, Ivana, eu tô falando dos meus critérios, tá? Mas eu, Ivana, quero buscar mulheres que já viveram mais do que eu, que já viveram mais experiências do que eu, pra conseguirem me guiar, não apenas com a questão dos conhecimentos psicológicos, mas com os conhecimentos sociais e humanos. Pra mim faz muito sentido. E as 3 psicólogas que eu tive, as 4, né, na verdade, seguiam esse padrão, mulheres mais velhas. A última psicóloga que eu tive, a Ângela, ela até tinha algumas questões alimentares também, que ao longo das sessões a gente foi conversando e ela contou algumas coisas da vida dela pra mim. E me conecta. Então, quando eu falo pra ela que eu não consigo comer um alimento e que, de repente, eu me senti mal numa festa porque eu não consegui comer nada,
ela entende, sabe? Não é só entende, tipo, cientificamente, ela entende no coração. Então, pra mim, funciona melhor assim. Então, se posso dar algumas dicas, seriam: busquem pessoas com as quais vocês vão conseguir ter algum tipo de afinidade, algum tipo de sentimento afim, que você sinta que aquela pessoa vai, de fato, te entender e conseguir te orientar. Porque o psicólogo, na minha visão, nada mais é do que alguém que vai te orientar a organizar os seus pensamentos e sentimentos e talvez te orientar em: você já pensou por esse lado? E se a gente refletisse um pouco mais sobre isso? Então, pra mim, funciona essas pessoas que eu consigo espelhar, essas mulheres que eu consigo me espelhar e ter quase que como mestres, sabe? Como guias, como pessoas que eu consigo ouvir, que eu confio que o que elas estão falando pode ser um caminho que vai dar certo. E a terapia é uma montanha-russa. Tem dia que você sai da terapia falando: meu Deus, eureka, descobri o grande problema da minha vida. E tem dias que você sai da terapia falando: não vou mais voltar nesse lugar. Teve uma das minhas psicólogas, não vou falar qual pra não expor, mas que eu tava passando por uma situação e ela falou: vamos nomear esses sentimentos que você está sentindo? Isso aí é orgulho, prepotência e arrogância. Eu falei: caralho. Eu saí da sessão e falei: amigas, fui contar pra minhas amigas, falei: amigas, a psicóloga me chamou de orgulhosa, prepotente e arrogante. E foi ótimo. Esse tapa na cara emocional foi tão bom. Foi tão bom. Então, tipo, nem sempre a psicóloga vai falar: ai, coitadinha, realmente você foi a vítima nessa situação. Às vezes ela vai falar: olha, você não agiu de uma forma muito legal aqui. O que podemos aprender? E como podemos fazer pra daqui pra frente você agir de formas melhores? Então, às vezes, levar uns tapas na cara é até bom. Pra mim, eu gosto de levar uns tapas na cara, às vezes. Sabe aqueles tipo acorda? Não só aquela, falando, por exemplo, de amizades, né? Que nem todo mundo fez terapia, mas acho que todo mundo tem alguns amigos, né? Tem aquele amigo que tá sempre passando a mão na sua cabeça falando que você tá certo. E tem aquele amigo que te fala umas verdades duras. Eu prefiro os amigos que me falam umas verdades duras, mesmo que eu não queira escutar. Então, pra mim, essa abordagem também de psicólogas que falam às vezes umas verdades duras na minha cara funciona muito bem. E hoje eu me sinto assim uma pessoa mais calma. Significa que acabou a minha ansiedade? Não. Significa que todas as noites eu durmo bem? Não. Significa que agora eu como de tudo e que todos os meus problemas com os meus pais foram resolvidos? Não. Mas agora eu consigo olhar mais claramente as gavetinhas que eu organizei, as gavetinhas que falta organizar, e eu consigo ter ferramentas emocionais para lidar com certas situações. Por exemplo, quando eu comecei a namorar o Daniel, eu tinha uma questão que hoje, né, depois de terapia eu vejo isso, que eu sobrecarregava muito emocionalmente ele. Então eu mandava muita mensagem o dia inteiro, e mensagem tipo: ai amor, olha esse meme, olha esse Reels, olha esse negócio. E eu comecei a perceber que eu tava sobrecarregando ele. E eu comecei a ter estratégias pra lidar com isso de uma forma que eu não sentisse que estava faltando essa recompensa pra mim, de ter essa atenção da outra pessoa, mas de forma que não sobrecarregasse ele. Significa que tá perfeito, que agora eu sou a melhor namorada do mundo? Não, gente. A gente ainda tem muitos problemas, mas o próprio fato de reconhecer que você tem problemas e sentar pra conversar, a terapia também me ajudou muito com a minha comunicação, tá? Até uma comunicação mais assertiva, mais do que qualquer técnica que eu já vi em cursos que eu fiz, a terapia me ajudou a me comunicar melhor. Às vezes é você sentar e reconhecer que tem problemas e conversar com as pessoas, e a terapia te ajuda a ter essa maturidade emocional. E a terapia também me ensinou que você não é a mesma. Eu tô assim bem resolvida hoje, aqui ó, tô gravando dia 21 de novembro, tá? De 2024. Pode ser que daqui a um ano eu esteja biloló da cabeça de novo, porque a vida muda, a gente muda, e a gente tem fases diferentes da vida. Eu não sou a mesma Ivana que eu era com 15 anos, e muito provavelmente a Ivana de 35 não vai ser a mesma de 28, quase 29 anos que eu tô agora. Então, tá tudo bem se às vezes você voltar pra terapia. Muitas das minhas, acho que as 3 últimas psicólogas que eu tive falaram isso. Agora você conhece o caminho da terapia. Então, se você precisar de uma manutenção, se você estiver com algum desafio emocional que você está lidando eventualmente na sua vida, volte, faça mais algumas sessões, fique mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, resolva esses problemas. Então, a terapia me permite ser uma pessoa mais segura, mas me permite ter mais autoconhecimento, me permite ter mais autoconfiança, e é por isso que eu falo que eu queria dar vale terapia para todo mundo, porque terapia é gostoso demais. E eu poderia aqui ficar falando 4 horas sobre terapia, gente, de verdade. Mas eu acho que eu já falei demais. A mulher que fala demais, admitindo que fala demais. Mentira, eu não falei demais. Eu acho que tem gente que gostaria de me ouvir mais. Mas
eu tenho outras tarefas pra fazer, né? Porque a vida adulta é isso. Então, eu vou ter a maturidade emocional de encerrar este podcast, mas recomendando pra você enviar este episódio, que pode ser muito útil, tá? Pra alguém que tá precisando de terapia ou pra alguém que tá fazendo terapia. Muitas vezes as pessoas têm essa questão da terapia como tabu, como, só louco faz terapia. A gente não é, tá? Não é. Então, manda pra aquela sua tia que acha que terapia é besteira, manda pra aquela sua amiga que você fala, nossa, minha amiga, se fizesse uma terapia ia ser ótimo. Manda pra ela também, tá? Espero que esse episódio tenha conseguido te ajudar a entender um pouco melhor o que é a terapia a partir das minhas experiências. Claro que existem muitas outras, mas é isso, gente. Hoje eu fico por aqui. A gente pode continuar conversando lá nas redes sociais. Me segue no Instagram, TikTok e no Medium, @amulherquefala_demais. E daqui 15 dias a gente se encontra nesta mesma plataforma, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E deixa aqui nos comentários o que você pensa. Se você já fez terapia, se você pensa em fazer, se esse episódio te ajudou. Vamos conversar, galera. Até mais. Tchau!